Agora a gente tem um convidado mais que especial, o nosso querido amigo, pensador libertário, uma figura fundamental aos anarquismos aqui no Brasil e no mundo, o Edson Passetti, que é professor livre-docente da PUC, em São Paulo, e coordena já há alguns anos o NUSOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária, que é um grupo de pesquisa ligado a um programa de pós-graduação em Ciências Políticas da PUC. Então, a presença aqui do Edson para nós, além de ser uma presença bastante afetiva, é uma presença que traz um vigor muito grande a esse encontro. Eu acho que a gente pode aprender muito nesse debate hoje com o Edson, justamente por trazer uma análise, né? E a ideia desses encontros, dessas conversações libertárias, é tentar promover uma análise anarquista a partir do tempo presente. São muitas análises sendo produzidas, não tantas anarquistas, e a ideia é justamente a gente valorizar essa forma de pensar, essa forma ético-política de se colocar e de analisar também o tempo presente, né? Então, mais uma vez, agradecer a todos e a todas. E Edson, por favor, agora é contigo. Tá bom. Saúde e anarquia. Saúde e anarquia. Saúde para todo mundo, para começo de conversa, né? Eu queria agradecer o seu convite, porque ele é um convite mais do que anarquista, acho que é mais do que afetivo, né? Porque ele também remonta, pelo menos na minha vida, ao meu encontro com Roberto Freire, com toda essa guinada em torno da sonoterapia. E, antes de mais nada, eu estou falando com você, mas também estou falando com o Roberto Freire, porque o que está escrito, os escritos do Roberto Freire continuam extremamente vivos. Não é? É uma sugestão que eu faço para as pessoas que estão aqui nessa sala, não é que não percam a oportunidade de ler alguma coisinha do Roberto Freire, que sempre vai atiçar o seu lado mais libertário. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, estar com você, estar nesse lugar que é a somaterapia e que é um lugar que, na minha existência, está sempre referido ao Roberto Freire e a toda aquela moçada que eu conheci naquela época. Eu vou falar um pouquinho com vocês a partir de, sei lá, uns 4 ou 5 pontos para uma conversa. Não é? O ponto inicial que eu queria começar até já virou um clichê, né? Que a única certeza que o humano tem é a da morte, e é uma certeza visível. Não é? Você pode senti-la, ela está presente, ela acontece, você assiste nos outros, e alguns de nós já experimentaram passar na sua circunvizinhança. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês, a partir dessa única certeza que existe, é como é que se constrói um pouco na nossa cultura essa noção de morte, que é uma noção que vem com uma transcendentalidade absurda. Não é? Talvez por ser a única coisa que nós temos certeza, então nós somos afastados dela desde criança. E eu vou começar justamente falando das crianças, porque é onde os libertários, de modo geral, têm a maior sensibilidade, a maior dedicação, a maior proximidade, que é a educação de crianças e a cultura libertária, do modo geral. Não é? A religião é a grande produtora das fantasmagorias, né, para as crianças. Eu não preciso nem falar aqui de todas elas, que vão desde o anjo da guarda até Deus que te espia em qualquer lugar. Não é? E na nossa cultura isso é muito presente, porque as crianças são vistas como livres, mas livres para serem governadas pelos pais. Ou seja, desde que você nasce, você já está numa cultura em que esse ser, para sentir a experiência do livre, ele precisa estar sob o governo dos pais, ou seja, aprender o que seja autoridade, aprender o que seja obediência e aprender o que seja hierarquia. Um pouquinho mais à frente, ele vai aprender também na escola a obedecer, a ter as noções básicas da instrução para o trabalho e os grandes ganhos que ele vai obter por meio do contrato, e de um contrato que é real, não é um contrato fictício, é um contrato real, que vai desde o empregador a empregado, o representante a representado, e assim sucessivamente.
Todos nós, então, aprendemos desde criança que somos iguais perante a lei, mas uma lei que diz o que não pode. Ela é categórica nesse sentido, o que já mostra, desde o começo, a vida do exercício da seletividade. A lei é para todos, ela diz o que não pode, mas ela também não é para todos, porque ela é destinada a alguns segmentos da população, e geralmente aos que estão nos estratos inferiores dessa sociedade. A lei, nesse sentido, como seletividade, ela é uma exceção intrínseca, assim como será nas normas, assim como será nos governos. A exceção é elemento constitutivo dessa forma de organização da autoridade centralizada, hierárquica e que exige obediência na nossa cultura. Mas o que ninguém gosta de falar muito é que o que faz todas as crianças obedecerem é justamente a ameaça ou a prática do castigo. O castigo é o fundamental. Não é? O castigo está na religião. Não é? Nunca podemos esquecer que a peste é sempre o efeito de um julgamento superior divino por sobre aqueles que não seguiram os preceitos e as recomendações vindas pelo alto. Não é? Então, você vai ter as crianças passando pelo castigo físico, da surra, o castigo mental das fantasmagorias e o castigo religioso por excelência. Não é? Em certas religiões, o batismo, inclusive, é justamente a maneira de expressar para uma criança, ainda que ela nem saiba, quanto seus pais tiveram vergonha de terem trepado. Não é? Porque elas precisam ser livres do pecado original. Tá certo? Então, o que eu estou querendo colocar aqui inicialmente não é como que o castigo é fundamental na nossa cultura e na educação de crianças, não é? Seja como castigo divino, seja como os castigos laicos, estão materializados em normas, em leis, em dispositivos de vigilância e de monitoramento. Então, a morte é visível. A morte está presente para cada um de nós o tempo inteiro. Nós não temos coragem de lidar com isso e recorremos aos elementos transcendentais e fazemos com que isso se torne uma normalidade através das ameaças que nós não, né? Que essa cultura recomenda infringir sobre as crianças para que elas se tornem sujeitos obedientes. Eu poderia lembrar aqui do Max Stiver, que é um dos pensadores que eu gosto muito, e que fala de uma maneira muito delicada e sutil sobre essa luta maravilhosa que as crianças desenvolvem, que são verdadeiros guerreiros, porque é um momento da nossa existência que nós lutamos por um objeto concreto, por um objeto real. As crianças podem entrar numa boa briga por uma bola, por uma boneca, por uma pecinha de um jogo qualquer, e isso acaba nas crianças, isso cessa imediatamente depois. Não tem assim o guardar o rancor, não tem o espírito da vingança, o espírito da traição, as recomendações de conduta, não é, que são colocadas constantemente para nós. E o que é mais bonito ainda na relação que as crianças estabelecem, mesmo estando governadas por fantasmagorias, não é que elas lutam por um objeto. Elas explicitam isso. Então, para quem é pai ou para quem é mãe, não é? A questão fundamental é como lidar com uma criança que apresenta para você possibilidades de liberdade que lei, norma, cultura, castigo, hierarquia, erudição não são capazes de explicar. E talvez essa seja a grande dificuldade dos pais, e talvez essa tenha sido a grande dificuldade que governou e encontrou uma maneira de pacificação por meio do exercício da autoridade hierárquica superior. Muito bem. O segundo ponto que eu queria comentar é sobre a peste propriamente dita. A peste, ela está sempre remetida, está sempre associada, não é? Ou relacionada, se vocês quiserem, aos de baixo.
Os de baixo é que são sujos, os de baixo é que trazem a peste, os de baixo é que vivem em situações de prevaricação, os de baixo são miseráveis, não só monetariamente, mas são miseráveis de espírito, não é? São gatunos, são prostitutas, são subversivos. Não é? Ou seja, essa peste que vem desde o julgamento divino até o julgamento dos homens, ela está diretamente relacionada a essa situação terrível que é a da miséria. Eu gosto sempre de lembrar, vou ser repetitivo para alguns, talvez, que estejam aqui, não é? Que o grande pensador liberal chamado Max Weber, ele dizia, bem, para se governar, é necessário ter a adesão dos governantes. E como dos governados. E como os governados são pobres, sujos, tudo isso que eu estava me referindo anteriormente, dizer, o Estado e o governo precisam gastar com políticas compensatórias, ou isso que nós conhecemos mais contemporaneamente como políticas públicas. Não é? Então, esse não é um problema dos anarquistas. Os anarquistas sabem muito bem o lugar em que eles foram colocados. Não é? E é daí que eu estou querendo situar essa questão da peste, porque a peste está sempre atravessada por um juízo divino ou laico de reparação, um juízo final, um juízo da ciência, porque quem vai produzir políticas compensatórias é justamente um Estado com base no conhecimento científico da economia política, da estatística, da medicina e, por que não dizer também, da ciência política ou da filosofia jurídico-política. Não é possível se definir todo esse campo de atendimento chamado social ou chamado assistencial dos governos sem você considerar que existe um juízo da ciência também naquilo que se faz, para aplacar a possibilidade dos governados se sublevarem. Não é? Porque, como eles são rebaixados, eles são capazes de pensar coisas que são insuportáveis. E eles não só pensam, como eles produzem insuportáveis. E a coisa mais importante para os governos é justamente conter a possibilidade da sublevação, conter a possibilidade de uma insurreição, de um levante, conter a possibilidade de subversão. Então, ela precisa, qualquer governo precisa, seja sob o momento da peste ou de uma pandemia, seja sob o momento normalizado do funcionamento da sociedade, ele precisa pensar e produzir políticas compensatórias, políticas sociais, políticas públicas, ou seja, ele precisa viver desse governo de um certo modo daquilo que se chama de vivo. E vivo na sociedade capitalista, nós sabemos, é quem produz. Quem não produz é morto-vivo, circunstancialmente. Desempregados, os miseráveis de novo, aqueles que estão com ocupações mais ou menos temporárias, ou, se você ainda quiser, essa falência de uma parte do empreendedorismo agora com esses 2 meses só de pandemia. E, ao mesmo tempo, abertura para outro empreendedorismo que vem vindo dentro da pandemia, os produtores de máscaras, etc. E tal. No começo se dizia que não era para usar máscara de pano. Agora todo mundo tem que usar máscara, seja de pano, e aí vários empreendedores na confecção dessas máscaras para todo mundo. Muito bem. A peste só explicita o medo do julgamento. Eu acho que essa é uma questão fundamental, em cada um. O medo do julgamento, porque seja ele divino ou seja ele laico, ele pode trazer a iminência da morte diante de você. Mas o novo vírus, ele é invisível. O novo coronavírus é invisível. Ele não é visível como tudo isso que eu estava colocando anteriormente. E diante do conjunto dos governados, se você quiser chamar, dos oprimidos, se você preferir, dos subalternos ou dos súditos, escolha a designação que você achar melhor, você está diante daquilo que para o Estado e para o governo é fundamental, que é a vítima. E a vítima
sempre espera por uma caridade. Seja caridade do governo, seja caridade filantrópica, ela está disponível à caridade e à filantropia, ou às políticas compensatórias. E esse é justamente o grande investimento que tanto a sociedade civil organizada como o Estado, através dos seus vários governos, não é, vai incentivar no sentido de conter o máximo possível uma possibilidade de uma sublevação ou de uma contestação mais radical. Mas também a gente não pode esquecer que existem os vírus governáveis, não é? Eu poderia citar aí entre os vírus governáveis o HIV, que já foi também considerado peste, que já foi discriminador e diretamente associado aos gays, como câncer gay, peste gay, coisa desse tipo, não é? Mas há também o que a gente normalmente esquece, e esse normalmente é proposital, que são as bactérias, não é? Quantos de nós não vivem com bactérias que não têm medicamento capaz de destruí-las? Não tem resultado final de guerra de vencedor e vencido. É um combate constante que você tem que aprender com você mesmo. Não é? Há uma série de bactérias que atacam o seu corpo e você desenvolve uma luta, um combate constante, objetivo, diretamente com esse objeto que invadiu o seu corpo, não é? E que te deixa perfeitamente esclarecido que a qualquer momento você pode passar pela experiência da morte. Ela é constante, a morte é visível, ela está em todo mundo. Seja porque você tem uma pequena doença, seja porque você tem uma doença mais grave, ou tudo isso que se chama doença. Não é? E as bactérias são produções, essas mais terríveis, vêm justamente dos hospitais, aonde se cura, aonde se faz cirurgia, aonde se traz a alimentação da continuidade da vida, aonde você muitas vezes faz a cirurgia e fala, opa, já estou recuperado para a vida em definitivo, e você ganha de brinde uma bactéria. Não é? Nós estamos mesmo nesse mundo de um certo governo, não é? De algumas coisas que são invisíveis, no caso, o coronavírus, que está aí pelo ar, etc., mas que ele é visível via microscópio. Não é? Ele é visível, ele existe, ele está ali. Não é? Vocês devem ter acompanhado aquelas fotografias da Fundação Fiocruz, muito interessantes, mostrando a penetração dele na célula sã. E como é que ele se reproduz tanto lá dentro e depois ele migra, rompe a fronteira, ele rompe fronteira. Ele não é como nós, que vivemos prisioneiros dentro das fronteiras. Não é? Ele está dentro do seu corpo, ele rompe essa fronteira normal da célula, poderia chamar, sei lá, o Estado, ele foge e vai atacar outros lugares. Ele é um emissário de uma morte diante daquilo que era ação e que faz o seu corpo ter que resistir, produzir anticorpos contra ele, e se não for possível, não é, você corre o risco de morte ou corre o risco de sobreviver, e nós teríamos hoje em dia que ficar perguntando, afinal de contas, o que é que a medicina está produzindo dentro dos hospitais com as pessoas que estão contaminadas, não é? Quais são esses medicamentos que são utilizados? Porque nós não temos informação nenhuma. Fica o tempo inteiro as pessoas querendo discutir cloroquina, mas eu quero saber, acho que você quer saber, não é? Qual é o tratamento? Tá certo? Porque aqui nesse país não tem máscara para ninguém, não tem teste para ninguém, se sabe, tanto bem quanto eu, que o Brasil é o último do ranking em testes, tá certo? Talvez isso se deva não só porque a China deu as costas, mas porque a gente também tem um Ministério de Relações Exteriores completamente fictício. Fictício. Não são só as elucubrações do homem que senta no trono do palácio. Não é? Tem todo um staff em torno dele.
não é? Tem todo um staff, inclusive do Ministério da Saúde, que foi muito eficiente de conseguir conter pelo isolamento agora essa situação, não é? Sem colocar em momento algum que o Ministério não tinha condições de fazer testes. E, quando fazia, não tinha condições de obter resultados numa velocidade adequada. Ok? Então, eu queria chamar só a atenção aí para esse segundo ponto da peste. Não é? Onde é que está essa peste? Bem, um terceiro ponto que eu queria levantar é sobre também o novo coronavírus, que ele muda um pouco as nossas leituras sobre a história da peste. Ele não veio, pelo menos não chegou na Europa, e não chegou na América do Norte, não chegou na América do Sul, não é? Via os sujos e porcos, miseráveis e perigosos. Ele chegou pelo alto, ele chegou pelos estratos superiores, tá certo? Não faço ideia, porque o saber sobre o novo coronavírus é todo ele monopolizado pela China, não é? Seja de como ele apareceu, quais foram os medicamentos utilizados, como é que se desenvolveu o controle disso. Nós temos muito poucas referências, não é? Talvez os grandes aí, ministros, etc., tenham acesso a isso, mas a informação livre que se diz ter na internet, essa coisa maluca que é o dia inteiro só se fala nisso, não se informa nada a respeito da onde veio, como é. Veio do mercado de peixes, etc. Tá, veio do mercado de peixes, etc. Só que, quando chegou aqui, vamos pegar o efeito. Não é? O efeito dessa peste aqui, ou dessa pandemia, ela veio pelos transmissores do alto, pela primeira vez. Foram os estratos superiores que trouxeram isso. Não é? Os banqueiros, os empresários, os políticos, os turistas, não é? Que trouxeram esse vírus para cá. E, por isso, talvez seja interessante nós analisarmos todo esse cuidado extraordinário que está sendo feito no Brasil para conter a descida do vírus, não é? Por uma programática que atinge diretamente as classes médias e superiores, que é isole-se. Por quê? Você pode transformar o seu trabalho em home office, não é? Esses setores podem, não é? Eles estão com equipamento, computo informacional há muito tempo, já participando da economia, da vida social, política e cultural, tá certo? Eles têm condições de habitação para isolar algumas pessoas que precisam ser mais preservadas, não é? Como idosos, cardiopatas, diabéticos. Bom, eu estou em várias dessas classificações, né? Então eu estou assim de boa lidando com isso, porque algo pode acontecer. Não é? É claro que eu também não quero dar de frente com a morte de novo, tá certo? É claro que eu também vou me isolar. Mas aí eu fico pensando, e o cara que mora lá na perifa, que mora na Brasilândia, que vocês sabem que é um dos maiores índices de morte já em São Paulo, não é? Itaquera, na Zona Leste, não é? Só para citar alguns, aonde viver sujo, viver em habitação precária, viver sem saneamento básico, viver com água de difícil, uma água que não é tão potável, etc., é a coisa mais comum e que ninguém dava muita importância. Não é? Fala-se maravilhosamente do SUS, até parece que nós temos que acreditar em todas as palavras do nosso pastor, ex-ministro da Saúde. Né? Mas as pessoas esquecem que no SUS, para você fazer um exame, você passa, às vezes, 8 meses na fila. Não é? O sistema não é bom. O sistema não é bom. Talvez as pessoas que moram lá na periferia e que estão agora começando a sentir o impacto da chegada desse vírus, que talvez acreditaram no homem que senta no trono do palácio, não é?
de que era uma gripezinha, né? É uma bobagem. E talvez acreditem agora no novo ministro, que diz que desenvolvimento econômico é o que produz saúde e educação. Não é? Isso não precisa dizer, isso aí é a racionalidade neoliberal do tempo inteiro. Mas que saúde é essa? Saúde é saúde de preservação dos estratos superiores, não é? Que foi o isolamento. Ela funcionou até agora? Ótimo. Tomara que ela funcione, não é? Tomara que ela funcione para que esse vírus não desça para uma matança monumental, porque não há condições de atendimento de toda essa população. E se na Europa os médicos diziam nós temos que escolher quem vai viver e quem vai morrer, você imagina aqui. Você imagina aqui como é que será. Então, o que eu queria chamar a atenção é que esse vírus que veio pelos estratos superiores, ele atravessa fronteiras, não é? Porque para ele, não é? Não existe isso. Como na geografia, não existe fronteira. Na paisagem, não existe fronteira, não é? O andarilho sabe muito bem que não existe fronteira. Assim como também não existe fronteira para os homens e mulheres livres, não é? Dos estados superiores que transitam da maneira mais tranquila, não é? Bem menos difícil do que os mexicanos passarem pela fronteira dos Estados Unidos, mas também pelos brasileiros irem para os Estados Unidos com seu visto, dizendo assim: esse pode entrar, esse pode consumir, este é aceitável, porque eles são superiores. Eles se veem assim. Desde o século XIX, eles se veem assim. Os grandes protetores das Américas. Não é? Então, o que eu queria colocar ainda aí é que essa situação provoca o fechamento de fronteiras. A situação que nós estamos vivendo. Europa, o sonho da Europa federalista e expansão está em risco total. Não é? Por quê? Porque o que está valendo é o Estado Nacional. Diante da programática via Organização Mundial da Saúde, essa programática só se realiza dentro dos Estados nacionais. Nem a Europa consegue existir. Não é? Completamente secundária dentro dessa situação. Claro que isso provoca xenofobia, novos nacionalismos, aumenta, ativa ainda mais nacionalismo, não é? E provoca cada vez mais isolamentos. Não é? Essa situação colocada pelo vírus, ela explica o novo vírus, o novo coronavírus, não é? Ela situa muito bem que o que contamina veio de fora, como sempre. Veio de fora. Eu vou ler um trecho, se vocês não acharem muito chato, mas eu li um artigo de uma escritora chamada Olga Tokarczuk, que escreveu um livro muito bonito, instigante e perturbador, chamado Sobre os Ossos dos Mortos. E, no final desse artigo, tem um momento que eu achei muito interessante, que é bom para a nossa reflexão. Diz a Olga Tokarczuk, citação, né? Permanecemos em casa lendo livros e assistindo a séries, mas, na realidade, nos preparamos para uma grande batalha pela nova realidade que nem sequer conseguimos imaginar, percebendo aos poucos que nada será como antes. A situação da quarentena obrigatória, do aquartelamento da família em casa, pode nos revelar algo que jamais queríamos admitir, que a família nos cansa e que os laços há muito tempo se afrouxaram. Nossos filhos vão sair da quarentena viciados na internet e muitos de nós vão perceber o absurdo e a vagueza da situação em que permanecem mecanicamente e por força da inércia.
E se o número de assassinatos, suicídios e doenças mentais crescer? Diante dos nossos olhos, se esvanece, feito fumaça, o paradigma civilizatório que nos moldou ao longo dos últimos 200 anos, que somos os senhores da criação, podemos fazer tudo e o mundo nos pertence. Novos tempos estão por vir. Eu resolvi trazer isso porque ele está mexendo, o novo coronavírus está mexendo numa zona extremamente sutil, que é das relações familiares e da existência dessa própria família. Então, vou passar para o ponto seguinte. Quanto tempo eu já falei? Você ainda tem uns 15 minutos. Tem uns 15 minutos. Tá bom. Pode seguir, está ótimo. Pode seguir. Não tô, eu só, é que quando a gente começa a desenvolver um determinado raciocínio, um conjunto argumentativo, nós preparamos para um determinado período, mas na hora que começa a conversa, que eu vejo o rosto das pessoas, não é? Às vezes você é quase que empurrado a se alongar um pouco mais nesses pontos. Bem, mas eu vou agora para o ponto que é o nosso ponto interessante, não é? O que a cultura libertária tem a ver com tudo isso? Não é? Primeiro, porque a cultura libertária abole a relação dentro e fora, público-privado, forma conteúdo. Não se volta para a construção de um mundo melhor. Mas a cultura libertária também não está interessada em outro mundo, mas está interessada num mundo outro, numa experimentação nova, existencial. Nova e existencial que a gente pode fazer agora. Cada um pode fazer tudo isso agora. Abolir o castigo é algo que começa em você, não vem pelo alto. Não precisa de revolução para você abolir o castigo. Aliás, as revoluções foram as que mais rebuscaram o castigo e a punição. Não é? Então, muita calma. Para fazer uma revolução, para a revolução não ser tão esculhambada como os liberais esculhambaram no final do século XX e até os nossos dias, é preciso também ter atenção que libertário nenhum está interessado no mundo melhor. Quem está interessado no mundo melhor é a programática da ONU, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o que o capitalismo projetou como seu ideal, e aonde, para que esse mundo melhor exista, você tem que abdicar, você que é jovem, você tem que abdicar de você para construir esse mundo melhor para as futuras gerações. Você tem que virar um empreendedor. Terceiro ponto. A cultura libertária problematiza o isolamento como precaução social para responder a esse presente ultrapassável depois das mortes contabilizadas. Porque é disso que nós vamos viver. Não é? Dizem que todas as medidas tomadas pelo governo de redução de salário, redução de jornada de trabalho, não é? São favoráveis à estabilidade do trabalhador no futuro, inclusive com a medida provisória aprovada ainda hoje no Supremo Tribunal Federal. Não é? Por quê? Porque está em jogo como preservar as empresas. Para onde vai o dinheiro do Estado, que é o dinheiro de cada um de nós? Porque só dizem que é exorbitante a quantia de dinheiro que se está gastando para esses paliativos de contenção desses governados, desses miseráveis, etc., mas não se comenta o que o Estado está investindo para sustentar essas empresas. Não é? Basta lembrar que essa medida provisória de hoje ela é extremamente favorável às próprias empresas. Não é? Porque o trabalhador pode ter o seu salário reduzido pela metade, mas ter que trabalhar a jornada integral. Não existe a medida provisória, ela cria... Medida provisória não, agora vai estar em funcionamento também, né? É exceção, né? Não esqueça que medida provisória é exceção, viu?
não é? Parece que as pessoas esquecem que medida provisória também é uma exceção dentro do Estado capitalista. Então, nós temos o quê? Nós temos uma situação de mortes a serem contabilizadas, não é? Mortes que eu quero dizer, inclusive, do ponto de vista até de um possível equacionamento do próprio capitalismo com a massa desempregada que ele encontrou hoje, que ele deixou hoje, não é? Porque parece que a pandemia desestabilizou uma economia estável e de ascensão de empregos. Não é verdade isso. Não é verdade. Nós tínhamos um contingente de desempregados altíssimo e agora as empresas demitiram uma parte e estão negociando outra parte, que é redução de salário pela metade, não é? Com a promessa de isso durar 3 meses e depois, nos 3 meses seguintes, se passar da pandemia, retoma o salário normal. Tem garantia de 3 meses também. A garantia é de 3 meses para você continuar recebendo salário normal quando você voltar a ser produtivo. Não é? Ou seja, você está numa situação de banho-maria, como se chama. Qualquer hora daqui para frente, qualquer sujeito dentro dessa condição pode ser demitido. Não é? Também. Porque a sobrevivência das empresas é que está em primeiro lugar. A cultura libertária tem que problematizar violências contra as crianças, sim. Eu só vejo, e não adianta falar que eu sou obsessivo, mas eu só acompanho a violência que está crescendo com essa história do aquartelamento da família contra as mulheres. E quando aparece um artigo, não é, que diferencia, que vai falar de crianças, como eu li essa semana, falei, opa, vamos ver o que traz. O que traz? O aumento do assédio sexual sobre crianças. Tá certo? Ou seja, é a moral da família que está em jogo, tá certo? E uma defesa das mulheres que está em jogo, que precisa ser mais ampliada. Quem disse para você que as crianças não estão sendo mais surradas? Desapareceu isso? Se dentro da casa as mulheres estão sendo surradas mais ainda, imagina as crianças o que elas estão sofrendo. Porque é sabido, várias pesquisas mostram, não é, que essa passagem da violência do superior para o inferior vai do macho para a mulher para os filhos, entre os filhos os mais velhos sobre os mais novos, e é uma pancadaria monumental. Isso não se pode desconhecer. Mas, como criança não está em jogo, porque tem gente que até acha que criança não morre de novo coronavírus, não é? Vocês já viram aí autoridades falando essa besteira, não é? Que até as estatísticas mequetrefe que estão sendo apresentadas para nós, chamadas de excluindo as subnotificações, mostram que muitas crianças também estão morrendo de coronavírus. Não é? Então, essa violência contra a criança, que é uma coisa fundamental, não é? E deve estar acontecendo, isso não se toca. Isso não se toca. Por quê? Porque a criança desapareceu do leque dos chamados direitos de minorias. Desapareceu. Ela não faz mais parte desse tipo de preocupação. E um bom libertário se perguntaria nessa hora, né? Por que não se examinar as vantagens de se transformar as prisões em hospitais? Não tem hospital nessa porra. Desculpem, não queria dizer desse jeito. Não tem hospitais suficientes na cidade, no estado, no Brasil. Os hospitais de campanha que estão sendo feitos também não são suficientes. Por que não investir em transformar as prisões em hospitais? Primeiro, eu acho que seria uma medida excelente para enfrentar os ilegalismos dentro da prisão. Para começo de conversa, não é? E, em segundo lugar, um excelente momento para acabar com a Fundação Casa em São Paulo. Não tem sentido.
Se até o ministro do Supremo Tribunal Federal recomendou que toda unidade que estiver com 119% de ocupação, não é? Os demais, os técnicos e os juízes devem se esforçar para imediatamente colocá-los em situações de controle a céu aberto. Nós temos agora, durante o tempo da pandemia, já medidas sendo recomendadas a juízes, a promotores, etc., para que os jovens que estão sendo apanhados por infração não sejam endereçados à Fundação Casa, nem à internação provisória, e colocados numa situação de controle a céu aberto. Porra, então acaba e abre essa merda. Abre isso. Não é? Desculpe se alguém tem medinho, tá certo? Mas eu acho que essas pessoas podem ter possibilidades muito interessantes de vida e podem até nos ensinar coisas interessantes também. Não somos só nós que ensinamos, não é? Nós podemos aprender também bastante com essas pessoas, com esses jovens, não é? Porque a Fundação Casa também é seletiva, né, meu filho? A Fundação Casa não é para todos os jovens que cometem infrações, não é? E não vou repetir uma coisa que eu sempre gosto de falar o tempo inteiro. Se alguém dentro dessa sala nunca cometeu uma infração, levanta a mão, que é um mentiroso. Se não puxou cana, é porque está dentro da seletividade. Ou está envolvido com isso que se chama o mundo do crime, que é a fusão das chamadas gangues com a polícia. O libertário também problematiza o monopólio dos equipamentos pessoais, máscaras, os testes, já falei várias vezes, os respiradores, não é? Porque o Brasil compra, o Brasil, essa potência pátria amada, compra, a Alemanha pega no meio do caminho, não é? Os Estados Unidos pega no meio do caminho e a China faz outro negócio ao preço mais alto com eles que pode pagar, tá certo? Existe um monopólio disso hoje em dia. Vocês devem ter visto uma matéria sobre como o governo do Maranhão conseguiu levar respiradores para lá, não é? Fazendo quase que era uma operação de 007, não é? Assim, uma operação assim de cinema, de filme de aventura, não é, para chegar lá no Maranhão. Bom, o libertário problematiza também o monopólio dos saberes dessa pandemia que ainda está com o Estado chinês. Se foi produzido no laboratório ou não, como a diplomacia estadunidense está divulgando hoje em dia, pouco importa. O que importa é que o saber sobre o novo coronavírus ele é exclusivo da China. Todos os outros parecem que estão fazendo vacinas, a China também. Aonde vai se chegar isso, eu não sei. A neutralidade e isenção da Organização Mundial da Saúde está em xeque. Não é? Porque precisa ter a Organização Mundial da Saúde tem que ter uma maneira de fazer com que, de uma forma clara, para o leigo como eu, como você em medicina, em farmacologia, em bioquímica, etc., entendamos um pouco o que é que está sendo feito. Porque dizer assim, vai fazer vacina. Ué, vai fazer vacina. Sabe-se lá se vai conseguir fazer a vacina. Ah, mas a vacina é só para daqui a um ano. Pô, daqui a um ano? Como é que é isso? Não é? Eu vi o novo ministro falando ontem de um jeito sobre como lidar com a coisa, que eu achei que ele estava fazendo algum projeto para o CNPq, daqueles de 2 anos. Sabe? Sabe? Desses que você faz como pesquisador do CNPq, que, aliás, hoje também caiu o presidente do CNPq. Enfim, o que eu estou querendo chamar a atenção é que problematizar esse saber do Estado chinês é também problematizar essas medidas preventivas e de precaução
colocadas pelo Estado, não é? Como políticas compensatórias, medidas econômicas colocadas para a contenção de levantes, sublevações e produzindo cada vez mais medidas assistenciais paliativas, não é? E que repercutem principalmente nos bancos. Vocês já devem ter visto a propaganda do Banco Itaú, não é? Que destinou 1 milhão, eu acho, a quantia que eu quase tomei um susto, 1 milhão de reais para ajudar nisso, e a distribuição disso será através de uma comissão científica formada por médicos. Aí você fala, parece que eu estou entrando naquele processo de pedir bolsa, pedir verba para projeto, etc. Os caras estão fazendo isso como uma forma de caridade. E claro que isso repercute favoravelmente. Não há a menor dúvida, porque há muita gente que vai em busca disso que eu estou falando. Não é? O libertário ainda problematiza os privilégios dos empresários, como o dinheiro público é usado para sustentar esses segmentos, a filantropia de banqueiros, assim como a própria caridade entre os súditos. A gente poderia ter uma conversa muito interessante hoje, né? Ou numa outra ocasião, ou quando vocês quiserem conversar entre vocês mesmos, como que é a ajuda mútua numa situação como essa? Não é? Não é uma situação de greve, não é uma situação de revolta, não é uma situação de subversão ou de mobilização, não é? Mas é uma situação de contenção. O que seria, então, uma ajuda mútua numa situação como essa, sem ser a caridade? Não é? Aquela moça que mora no pé da favela da Penha, lá na Penha, que juntou um monte de feijão, arroz, cândida, sabão em pó, fez um monte de saquinhos e saiu para distribuir. Não é? O que é? É isso? Não é? É isso? Essas pessoas que vivem comprimidas dentro das suas habitações, sem poder pensar numa solução de isolamento, não é? Como ter máscara para todas essas pessoas? Como fazer com que as crianças não se peguem? Porque os adultos podem até ter os seus 2 metros de distância, mas as crianças gostam de se pegar. Não existe brincadeira que não seja de se pegar, não é? E como é que a gente vai pensar tudo isso? Bem, enfim, um pontozinho suplementar que eu queria fazer queria comentar um texto ainda com vocês. A segurança da saúde, hoje em dia, é contra a morte dos produtivos. Dizia o Deleuze, uma grande frase que todo mundo tem de cor, não existe Estado democrático que não produza miséria. E, diante dessa frase, eu sempre lembro do Proudhon, que dizia que nós vivemos uma situação de guerra permanente, que nós temos que ter claro que nós vivemos uma situação de guerra permanente. Uma guerra que não tem fim, uma guerra que não tem paz, uma guerra que não tem tratado, porque é uma guerra, antes de mais nada, de uma cultura hierárquica que precisa conter, calar e governar esses de baixo. Assim como também não posso esquecer do Foucault, quando ele diz: a coisa mais importante para nós é prestarmos atenção como os súditos se governam. Nós temos que ser menos iluministas, talvez, menos altruístas, menos poderosos intelectuais, menos caridosos. E talvez devamos ser um pouquinho mais cruéis. Conosco mesmo, antes de mais nada. Conosco mesmo, antes de mais nada. Não é? Hoje, o que está em questão não é a vida biológica do humano, como foi até meados do século passado.
não é? Hoje, o que está em jogo é a segurança do vivo. Por isso, toda essa programática da Organização Mundial da Saúde, dessa migração do invisível, o novo coronavírus, não é? Procurou cercar os estratos superiores de um conjunto de precauções para que, não descendo esse vírus, não só haja mortes demais, porque mortes sempre haverá no capitalismo, desculpe, não é? Sempre haverá. O capitalismo mata mesmo, não é? Ele produz miséria e mata mesmo. Mas o que ele precisa é garantir o seguro do vivo. Nessas circunstâncias, como todo mundo está reparando nas estatísticas, todos estamos incluídos, vivos e mortos, com a Organização Mundial da Saúde funcionando, em sintonia com os Estados nacionais, e uma constatação, pelo menos para os liberais, de um modo geral, os kantianos, que a experiência europeia talvez esteja em crise e o que virá para frente nós não vamos saber muito bem. Mas, se como a Olga Tokarczuk colocou, não é? A família está vivendo uma situação que ela nunca tinha imaginado, talvez os Estados nacionais passem a viver uma coisa também que nunca tinham imaginado. Não só nós, mais velhos, que dessa geração que eu faço parte, que já passamos por diversas nessa nossa história, e que também, acho que poucos de nós imaginávamos que isso pudesse acontecer, mesmo aqueles entre nós, não é, que conheciam o discurso do Bill Gates, em 2015, anunciando que viria um novo vírus perigoso, mesmo aqueles da diplomacia e da política que sabiam, desde o final do governo Barack Obama, que ele informou o Trump que uma grande pandemia se anunciava quando ele saiu para o ano seguinte, demorou um pouquinho. E muitos de nós estão atentos para que algum outro vírus possa aparecer. Nós nunca mais vamos ficar tranquilos com isso. Acredito que, como a geração que passou pela gripe espanhola, não é? Os seus filhos, os seus netos sempre ouviram que foi um massacre terrível. Não é? Eu só tinha ouvido, quando era criança, que isso existia. Não é? Ficou lá na minha cabeça, sei lá, e que depois fui estudar mais adiante nessa nossa história da peste. Não é? Mas nós estamos marcados, não é? Os seus filhos estarão marcados por esse episódio, não é? Esse vírus. Opa, mas se é o vírus que desestabiliza tudo, não só no âmbito computo informacional, mas na existência, opa, talvez alguma coisa de interessante esteja para acontecer. Não é? Não estou fazendo o papel do esperançoso, mas eu detesto os pessimistas. Não sou da esperança, nem esperança ou medo, isso é problema de namoradinho. Eu queria, para encerrar, olha como é que é a vida, né? Você está fazendo essas coisas todas, acompanhando, vocês devem passar também pelos mesmos dilemas que eu passo, e a gente aqui em casa passa vendo um monte de informações, etc, etc. E aí, de repente, me veio aqui um trabalhinho que eu reencontrei, curiosamente, lendo um trabalho sobre música essa semana, de um jovem pesquisador que eu gosto muito, que desenvolve uma série de reflexões anarquistas sobre a música e o fazer a música, né? E, curiosamente, é a Nathalie Satzman, que até chegou a ser um pouco conhecida no Brasil nos anos 70, depois o livro dela saiu em português no começo dos anos 90, não é? Todo ele calcado em torno de um artigo chamado A Pulsão Anarquizante. Então, a pulsão anarquista, desculpa.
Eu selecionei um trechinho porque eu acho que também é legal. Não é? Eu acho que conversa desse tipo é bom a gente ouvir também outras pessoas. Toda a reflexão dela, em muito poucas palavras, é um questionamento da noção de pulsão da morte do Freud, muito circunscrita à questão do erotismo, etc. E ela vai mostrar que o anarquista é uma pulsão de morte que produz vida. Então, ela diz o seguinte: o impulso libertário é uma atividade antissocial. Como é antissocial a atividade de pulsão da morte? Brilhante. Esse começo já é assim, deslumbrante. É, aliás, por sua antissocialidade, que ela conserva, mesmo no pensamento analítico, seu halo demoníaco, trágico, terrorista. É ela e somente ela que possui, porém, sempre a força última de resistência contra a influência unificadora, ilusoriamente idílica, tranquilizadora e niveladora do amor ideológico. Acho muito bonita muito bonita e instigante, né? Não é? É forte, né? É que às vezes aqui tem umas pessoas vivas aqui que nós somos todos aqui isolados, entendeu? Todo mundo aqui é idoso, problemas de morbidade, todas essas coisas que a OMS falou e está distribuída aqui. Nós estamos aqui, essas pessoas estão aqui em casa vivendo juntas, né? A gente tem sempre que pensar, não é? Que essa pulsão de morte, que é muito própria, o meu amigo Zé Maria Carvalho Ferreira está aí, domina isso muito melhor do que eu, não é? Mas essa pulsão de morte é muito cara ao capitalismo, não é? Porque ela se destina a definir quem são os estranhos. Esses são os agentes da pulsão de morte para ela. Não é? Nós somos os estranhos. E ainda bem que a gente seja estranho, porque a gente talvez seja portador desse vírus muito interessante, invisível, não é? Que é o de enunciar o insuportável dentro dessas situações que nós vivemos. Não é? Eu queria, então, terminar, falei para caramba, né? Eu já tomei um copo d'água aqui do lado. Eu queria agradecer muito ao João por essa... Eu falei para ele ontem, cá entre nós, agora só entre 100, né, que eu fiquei com uma pontinha de inveja, inveja nietzschiana, né? Claro, dessa coisa que ele inventou, não é? Porque isso é muito bacana. É muito bacana. Outro dia eu passei 2 horas e tanto ouvindo a Cássio e as pessoas fazendo comentários e provocando discussões, alguns até querendo fazer nova conferência. Por favor, não façam isso. Não é? Nós estamos aqui para conversar e não para ouvir mais uma conferência. Não é? Mas isso é muito bacana. Acho também que precisa entrar umas meninas, viu? Só tem homem nesse negócio. Não é? Você fala Cássio, falei eu, aí fala outro, Zé Maria e outro. Por favor, dá para pôr umas garotas para a gente ouvir, porque elas são realmente, e eu acho isso muito importante. Não é? Então, muito obrigado a vocês. Vamos ver se a conversa rola, talvez até entre vocês, que seria bem mais interessante. Tá bom? Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos que estiveram acompanhando. E gostei muito de vocês, mesmo não podendo ver todos. Eu vi o tempo inteiro Roriz, o tempo inteiro você ficou aqui, e agora estou vendo a Margarete. Entrou agora. Uhul! Legal. Olha, Tá bom. eu queria bater palma, mas não sei como é que bate palma nessa porra aqui. Assim, Não! Ó, você me força a eu usar uma frase do Nietzsche que eu adoro toda vez que batem palma. Não é?
que é assim: não vim aqui em busca de aplauso, Tá certo. vim aqui em busca de eco. Em busca de... Olha, não, mas o aplauso é apenas um gesto de generosidade Eu sei, não, e tesão, mais do que generosidade, tesão mesmo. É tesão porque tesão Exato. como potência que nos ativa, né? Porra, Edson, de novo você arrasou, quero ficar. É tipo a frase do Roberto, né? Sem É, tesão não há solução. exato. Pronto. Mas olha, só de novo tenho a agradecer a conversa e vários WhatsApp chegando aqui, o pessoal comentando, porra, o Edson arrasa, o Edson é foda, o Edson é isso, o Edson é aquilo. Pô, tem um fã-clube aí que já se criou, né? Mas, de novo, Edson, muito obrigado pela participação, valeu mesmo. Eu tinha algumas coisas para falar, mas nem lembro já, estou até meio Não, só queria te falar uma coisa com impactado. relação a isso. Eu acho que a gente na vida, eu penso, que a gente na vida tem que, de alguma maneira, se expor francamente. E eu acho que essas pessoas que dizem isso de mim é porque elas também têm muito disso, de ser franco, de se jogar, de ter coragem, de não ter medo. Então, não é nada laudatório, nada disso. É uma coisa que, entre muitos de nós, né, isso é a coisa mais corriqueira. Ser franco, gostar mesmo, É. gostar mesmo. E, de novo, Não falando do ter, Glória, não, dá uns vexame, né? Dá uns vexames. Uns vexames. a gente está vexando de vez em quando. Fica emocionado quando não pode, o intelectual não pode ficar emocionado. A gente fica, entendeu? Eu acho que acho porque talvez a gente não seja intelectual. Né? Bom, sou Carlos, professor de História Econômica. Gostaria de perguntar, eu queria perguntar para o professor Passetti sobre um fragmento de toda essa fala dele. Qual é a diferença entre procurar um mundo melhor, buscar um mundo melhor e buscar um mundo outro? O que eu gostei especialmente e queria que ele falasse mais é assim, ele começou e terminou por um paradoxo que é bem libertário, que é, ao contrário do que se pensa comumente, a presença da morte, a clareza, o sentimento da morte, nos lembra que estamos vivos. E é a partir daí que a gente percebe isso. Então, gostaria de se entregar para um discurso comum, comum, inclusive, a vários posicionamentos de que a gente está vivendo um momento de perigo, desgraça. Do ponto de vista libertário, isso pode ser um grande momento de afirmar outras possibilidades, uma vida a outra, e que isso é a leitura libertária, né? Quer dizer, não olhar para o mundo com aquele olhar niilista da cultura judaico-cristã, mas falar, bom, que a vida é um risco, é um perigo e que todos vão morrer, isso existe sem vírus ou com vírus. Mas por que esse momento poderia ser visto como um momento de... Não no sentido neoliberal, de oportunidade, mas no sentido assim, temos mais do que isso para mostrar desde que estejamos vivos. Bom, adorei, mais uma vez, também, como acaso, suspeito para ficar elogiando o Edson, mas eu queria que o Edson, enfim, se ele estivesse disposto e quisesse, desenvolvesse um pouco um certo paradoxo que a gente pode talvez encontrar naquela noção de viver perigosamente, né, que sugere o Nietzsche, com ao mesmo tempo a gente pensar num cuidado de si e um cuidado com o outro que talvez o isolamento nos exige, né? E, enfim, como é que a gente pode conciliar, então, a gente pensar numa prática de liberdade que é desafiar, inclusive, as
aquelas certezas, aquelas verdades científicas, né, e as recomendações governamentais, sem comprometer, portanto, né, esses perigos à nossa vida, à nossa existência, e que também compromete ao outro, né? Na medida que a gente não sabe se a gente tem ou não tem um vírus e pode ou não pode contaminar o outro. Enfim, se puder desenvolver um pouco Tá bom, essa problematização. tá bom. É interessante porque as três colocações giram para uma mesma reflexão. Carlos, eu só queria destacar inicialmente, quando eu me referi ao mundo melhor, não é, eu estava me referindo justamente ao grande objetivo do desenvolvimento sustentável, o grande objetivo dos objetivos de desenvolvimento sustentável colocado pelas Nações Unidas e que estão em funcionamento desde 2015, quando se concluiu que os objetivos do milênio estavam equacionados. Tá certo? Nós podemos discutir isso, se estão ou não estão, é uma outra história. Mas a grande jogada do desenvolvimento sustentável como você deve saber, é justamente a de romper com as noções de desenvolvido, subdesenvolvido, desenvolvido em desenvolvimento, etc., não é que desde dos primórdios da ONU, com ECOSOC, etc., sempre esteve marcando essas políticas de desenvolvimento, da FAO, etc. Não é? O que está em jogo agora é encontrar essa sustentabilidade e condições para ela em países, inclusive, desenvolvidos, que vivem em situações de miséria, como eram vistas anteriormente, de subdesenvolvimento, etc. Mas você vê, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? Os analistas têm comentado muito, todo o conjunto, os milhões de emprego que o governo estadunidense e a reforma da economia estadunidense produziu depois de 2008, não é? Em 2 meses, eles simplesmente desapareceram. Não é? Mais de 20 milhões de empregos desapareceram, o que foi o bem bolado dessa história. Isso que a pandemia está colocando. O que eu chamei de um mundo melhor, e que eu desacatei um pouco vocês, foi do abdicar das possibilidades de cada um, não é? De práticas mais livres, etc., de contestações, em função de uma universalidade de construir um mundo melhor para 2030, não é? Que é onde os objetivos de desenvolvimento do milênio estarão concluídos segundo toda essa programática. Não é? E que leva, inclusive, a China a dizer que em 2050 ela espera instalar o regime democrático dentro da China. Gente, já pensou nisso? Vocês pensaram já nisso? O que é a programática? Ou seja, não saímos. Nós temos que acreditar nesse ideal, né? Nós temos que acreditar nessa utopia, porque é o que nos resta para ter emprego. Se você quiser ter emprego. Tá certo? Então, a distinção para a vida outra, não é? Não seria muito correto falar do mundo outro, porque a noção de mundo também é uma noção que está definitivamente esgotada. Não é? A concretude da conquista espacial, ela explicitou que nós estamos falando de um planeta que está em expansão e que tem o desenvolvimento sustentável é importante também aí, né? Porque ele joga para o espaço sideral um monitoramento do qual também nós nunca podíamos imaginar. Do solo, do subsolo, da minha vida, não é? Desse equipamento que nós estamos usando. Uma pessoa disse assim para mim: meu bem, a hora que eu ligo o meu computador, eu estou capturado a hora que esse sistema grande de monitoramento quiser.
Mas vocês estão vendo aí como é que está sendo feita a estatística que mostra como é que a população da cidade de São Paulo permanece ou não nas suas casas pelo uso de celular. Não é? Então, se você sair na rua e não quiser entrar na estatística, deixa o celular na sua casa. Mas ninguém consegue mais andar sem isso. Não é? Então, essa vida outra, essa vida da experimentação de liberdade, sabe, Carlos? É uma vida que eu não usaria, e acho que ninguém usaria, dizer qual é. Mas é alguma coisa que acontece no âmbito disso que está sendo colocado aqui, de práticas de liberdade, né? Práticas de liberdade, eu diria assim, a parte das práticas de liberdade neoliberal, porque a racionalidade neoliberal, que ela mais incentiva, são as chamadas práticas de liberdade, né? Que estão sempre acompanhadas de uma criminalização de condutas monumental. Não é? Basta você ver a produção de direitos, os portadores de direitos, essa situação que é sempre inacabada e que gera a continuidade disso. Não é? Então, essa vida outra é algo que... O Foucault tem um conceito que eu acho muito bonito, que ele apreende e é capaz de uma certa generalização, não é, que é o de heterotopia. Não é? Essa coisa de onde nós vivemos, onde nós fazemos, e que heterotopias são possíveis de serem realizadas. Os anarquistas, desde Proudhon, só pensam a existência da liberdade a partir daquilo que eu faço agora, de como eu me associo, com quem eu estou, com quem os anarquistas estão. Eu não consigo entender o que anarquista faz em congresso de esquerda. Eu recebo convite desse tipo e fico pensando, mas ou essas pessoas são loucas, entendeu? Ou eu sou uma pessoa completamente estranha mesmo. Porque direita e esquerda é uma herança da Revolução Francesa para dizer quem está aceitado dos girondinos e dos jacobinos. Não é? E a racionalidade neoliberal adora isso, porque é o pluralismo, meu caro. É o pluralismo que está em jogo. Até os movimentos nazistas, neonazistas, essa direita que vivia no século XX provocando situações de terrorismo na sociedade, hoje em dia estão todas muito bem acomodadas em partidos políticos. Não é só na França, na Áustria. Ok? Então, é isso. A gente poderia ter umas outras conversas, depois a gente pode até trocar endereços para conversar. Com relação ao que o Acácio colocou, Acácio, esse momento de ser vivo que você está dizendo, né, chamando a atenção, eu vou responder até com clichê, né? Acho que já foi até filme de 007, mas só se vive uma vez. Não tem a segunda. Ainda não provaram que existe uma segunda vez. Não é? Pelo menos no âmbito do que a nossa capacidade ridícula, não é, de cérebro possa testemunhar. Não é? Então, eu diria para você que a morte é uma situação na qual você também se vê como eu vivi. O como é muito importante. Né? A morte coloca para você, inevitavelmente, para mim, para qualquer um, como eu vivi, como eu vivo, como eu estou vivendo. Não é? Aquela pergunta muito bonita, o que estou fazendo de mim mesmo? Esse é um ótimo momento da pandemia. Esse é um momento de vida outra. Esse é um momento em que é possível se pensar, não é? Que viver perigosamente não é sair sem máscara na rua, ficar fazendo festa, baile, etc. Isso eu não sei como é que eu chamaria disso. Não é? Mas eu acho que viver perigosamente é isso que nós estamos fazendo. Acho que isso faz parte de viver perigosamente. Não é o risco econômico calculado liberal. É algo que eu não tenho, nem pretendo ter, e nenhum de vocês, acho que deve pretender também, ter controle sobre isso que está acontecendo entre nós.
De repente, essa beleza que o João e a Soma estão proporcionando pode virar um monte de conversações libertárias que cada um pode acionar, não é, com os seus grupos, com seus próximos, etc. Então, o Paulo, a gente não pensa muito práticas de liberdade, né? A gente é efeito do que acontece. E aí a gente faz porque é insuportável. As práticas anarquistas não vieram da reflexão do Proudhon ou das experiências do Bakunin, não é? Ou da tentativa de se construir uma teoria anarquista. Isso é coisa para acadêmico. Não é? A vida, eu acho que é um pouco diferente. Eu lembro sempre de uma coisa do Bakunin, que ele dizia que ciência e religião não se diferenciam. E isso é claríssimo, né? Acho que hoje em dia vocês estão vendo isso de uma maneira mais clara. Não é? Não porque o saber da ciência deve ser negligenciado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é? Ninguém pode abdicar do saber da ciência hoje em dia. Não é? Mas nós podemos abdicar, sim, das estruturas hierárquicas que constituem os sacerdotes tanto da religião quanto da ciência. Esses sacerdotes, não é? Eles são perigosos, invertendo, não é? O Margarete sabe como eu gosto do La Falange, né? Invertendo aquela reflexão que o La Falange faz sobre quem é o criminoso. Não, o criminoso está fora de mim, não é verdade? Está fora de mim. O criminoso é justamente essa classe burguesa que construiu o direito penal, que construiu as leis, que construiu esses ilegalismos, não é? Que sempre viram legais, sempre viram legais. Não é preciso o aval de sindicato, não estou nem defendendo o sindicato. Estou querendo falar só da medida provisória que foi aprovada hoje no Supremo Tribunal Federal. Não é? Não precisa de sindicato. Ela diz isso. As coisas se passam, então, numa situação extraordinária entre os empresários e os seus empregados. Não é? Então, o Bakunin teve essa atenção que o Bakunin chamava. Para mim, vocês devem ter reparado, eu estou assim, atrás do saber chinês. Eu quero saber o que os chineses estão fazendo. Eu quero saber o que essas pesquisas estão nos mostrando de uma maneira, não que eu entenda, mas que qualquer pessoa entenda. Porque nós já temos uma dificuldade muito grande com essa linguagem da medicina, não é? Da bioquímica. Então, nós precisamos ter uns tradutores simultâneos. Né? Imagina as pessoas que ouvem e que não têm isso, e que acreditam que são esses sacerdotes que vão salvá-las. Não é? Claro, o saber da ciência vai encontrar uma solução, mas não vai encontrar solução para tudo. Não vai encontrar uma solução imediata. Não é? É preciso um pouco da irreverência das humanidades para deixar isso tudo um pouco mais claro, um pouco mais transparente, que é a palavra que se gosta muito de dizer nessas alturas. Não é? Então, acho que eu respondi. Vamos lá, alguém que queira fazer então mais alguma consideração? Vamos fazer esse esquema que rolou agora, 3 perguntas, e aí a gente segue adiante. Isso. Tem umas perguntas aqui escritas pelo chat, Edson. Primeiro, Edson é um tesão, arrasou. Sua fala é um delicioso orgasmo. Mas a Eliana fala que a noção de tempo está mudando, e de forma dramática. Enorme mergulho no risco. Talvez essa questão do tempo que ela queira saber, né? Acho que o Zé Maria quer falar. Zé Maria, peraí, Zé. Mas não consigo dar essa porcaria. Pá, tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente, Zé Maria. Querido Edson, eu gostei muito da sua preleção, mas é mais uma sugestões, mas sobretudo perguntas.
relativamente à historicidade das pandemias. Eu acho que esta que está neste momento a ser muito contingente nas sociedades contemporâneas é muito diferente de todas aquelas que a precederam. E porquê? Porque esta chamado Covid-19, efetivamente, ela atravessa todo o sistema político, económico, social e cultural e, sobretudo, atravessa fundamentalmente o processo normativo da aprendizagem civilizacional da espécie humana. Essa coisa que você, e muito bem, falou do aumento drástico, eu diria, como é que eu poderia dizer, da violência das relações pais-filhos e até entre irmãos, e na família em geral, é porque eles estão num espaço-tempo realmente de quarentena, na qual aquilo que são os processos sucessivos, no sentido em que, através do trabalho, através do transporte, através dos cafés, através dos restaurantes, as pessoas podiam ser, aquilo que nós podíamos dizer, realização, entre aspas, normativa dentro desta sociedade. Para além disso, eu acho que é um aspecto muito, muito importante, é que o próprio sistema político, o próprio sistema económico, com esta pandemia, está a ter uma situação difícil daquilo que se chama lucro, efetividade do lucro. Quer dizer, no sentido de que tem uma força de trabalho imensa, que pode trabalhar com o máximo de produtividade e com o máximo de eficiência. E depois há outra coisa que é que tudo isto provoca, no meu entendimento, distúrbios muito grandes em termos emocionais e cognitivos. Uhum. Essa questão do tempo eu vou deixar para depois, tá bom? Eu adorei essa questão. Acho que é uma inquietação que deve nos habitar. Eu vou comentá-la já já. Do Zé Marias, eu adorei o trailer da sua palestra na próxima conversação, não é? Então eu vou deixar isso bem mais guardadinho para te ouvir detalhadamente sobre isso, não é? Porque eu queria comentar uma coisinha, não tanto de pandemia, não é? Mas eu queria falar um pouco da epidemia, uma coisinha anterior. Acho que todos nós esquecemos, né? Hoje em dia a gente fala muito da gripe espanhola, influenza, não é? Que talvez tenha sido a primeira peste que atingiu o planeta como um todo. Não é? A primeira peste que atingiu o planeta como um todo talvez tenha sido a influenza mesmo. Não é? Mas eu queria falar de uma outra mais recente, que era um coronavírus muito mais forte e violento do que esse que nós estamos vivenciando agora, que é o Ebola, não é? Que apareceu na costa da África e ele matava muito rápido. Era uma violência extraordinária. E com as populações africanas, não é? Dessa costa da África Atlântica, ela é uma população que não migra, ela é mais fixa. Então, a devastação foi circunscrita. Tanto é que houve tempo suficiente para se pensar a intervenção em relação ao Ebola, e foi muito, muito vitoriosa, não é? Porque também era circunscrita a uma região onde o vírus matava de uma forma rápida e violenta, não é? Uma população que não migrava. Então, essa é uma situação interessante que eu acho que a gente não deve perder, não é? Como a situação da China, a gente precisa entender melhor, não é, como é que ela foi circunscrita àquele espaço geográfico.
não é? Por que ela foi cercada ali naquele espaço geográfico? É ali, eles detectaram isso porque talvez o chinês também não seja um sujeito que ande muito. Então, a região foi possível de ser cercada. Eu não tenho muito conhecimento sobre a China, mas eu tenho conhecimento sobre a China, que a China é uma pocilga. A China é uma das maiores economias do mundo, mas ela é milenar como pocilga. Um lugar onde as pessoas vivem com ausência de serviços elementares, principalmente no campo. Principalmente no campo. Não é? Então, acho que são questões aí para a gente pensar, não é? Para esses estudos sobre a pandemia, como é que as culturas se movimentam, como é que é viver dentro de uma tradição de mandarinato, que depois passa para o Partido Comunista, e parece assim que é uma troca de vestimenta. Não é só isso, obviamente, vocês sabem, não é? Mas, do ponto de vista político, funciona assim. É como a produção, aí sim, de um vírus dentro do Estado que ele não vai, nem vai, em hipótese alguma, parar de matar. Não é? A constatação do Deleuze, do Proudhon, do Foucault, dos anarquistas, não é? De que existe uma guerra permanente, que democracia é produção de miséria, sim, entendeu? Trouxa de quem fica correndo atrás de programinha social, de políticas públicas, de welfare, essas melancolias. Acho que está na hora de sair da melancolia. Está na hora de sair da melancolia. Se não tem o que fazer, pelo menos dá uma lida. Vê lá o filme do Lars von Trier, chamado Melancolia, que já está bom, né? Pelo menos para resolver essa situação de paralisia. Não é? Porque as pessoas ficam paralisadas. Ficar dentro das casas hoje em dia é, como coloca a escritora polonesa, olha, dá uma olhada, não é? Se essa família na quarentena, não é? Ela nos revela que a família nos cansa. Essa família toda modernosa, que não é mais a família heterossexual convencional burguesa, tão cansativa quanto a família burguesa, não é? A coisa que mais surpreende, pelo menos pessoas como eu, é como que os gays, que eram aquela grandíssima farra da terra, hoje em dia quer casar. Desculpem, meninos e meninas, vocês são caretas para caramba. A expressão é bem antiguinha e vai de presente, entendeu? É muita caretice, muita mesmo. Né? Até toda família hoje em dia, mais ou menos de classe média, adora dizer que tem um filhinho gay, um namorado, com um maridinho, ou a filhinha gay que tem uma namorada, uma marida. Porra, que saco! Será que não tem uma relação mais interessante para as pessoas criarem? O conservadorismo, a racionalidade neoliberal foi fantástica nesse sentido. Porque ela pegou tudo que era explosivo, tá certo? E conformou. E então, por isso que eu gosto muito desse artigo da Olga Tokarczuk, entendeu? Ela cansou. As pessoas precisam se tocar que essa família está cansada e que esses laços matrimoniais aí estão simplesmente há muito tempo afrouxados. Um saco. Aí eu vou falar sobre o tempo. É Carla que me perguntou sobre o tempo, é isso? Não me lembro, não guardei o nome. Como chama? O Éder está me perguntando como chama o artigo da Olga. Alguém sabe? Eu sei, Éder. O artigo chama-se Janela Indiscreta. Foi publicado no jornal A Folha de São Paulo no dia 11 de abril de 2020. Tá? Respondi para você, Éder, que eu li aqui
sua perguntinha. Tá. Não, janela indiscreta. A pergunta formulada sobre o tempo é da Eliana. Eliana, Isso. de Eliana para todos. Ah, Eliana Poggi, é isso? Muito bem. Eu acho. A Eliana já me conhece um pouco, né, Eliana? Essa pergunta é assim, tipo jogo de vôlei, né? Levantadora para o ponta. Descer uma cortada por sobre o bloqueio. A noção de tempo é uma noção muito cara na nossa cultura, né? É uma convenção da qual nós não conseguimos nos libertar, não é? Ainda. Mas eu creio que os anarquistas colocaram uma novidade, mesmo eles sendo muito herdeiros do iluminismo, eles colocaram uma novidade, não é? Que é o espaço. Este é o campo da nossa vida. Não é o do tempo linear, do tempo evolutivo, do tempo dialético, não é? Desse tempo kantiano dos a priores, dos imperativos. Mas é o espaço. E o espaço é aquele que você inventa para viver perigosamente. Não é possível alguém dizer que é anarquista e não levar essa prática para onde ele trabalha. Isso é muito poliana para o meu gosto. Entende? Essa noção do tempo, ela acho que está se esgotando também. Viu, Eliana? Eu acho que ela tá no processo de esgotamento. Mas essa noção de tempo ela só é destruída de dois jeitos. Não é? Uma é pela experiência no espaço, esse nosso terrestre, esse que nós estamos aqui na internet. Não é? O outro é o espaço sideral. Não é? Se a gente não olhar mais para o céu e achar que está cheio de gente que morreu com o Papai do Céu e que vai ter uma chuva de cadáveres, eu estou esperando. Não é? Se está cheio do céu de gente que está lá em cima, que tem uma tempestade de cadáveres, pelo menos. Mas não tem. Não é? Mas tem uma conquista do espaço sideral que é fundamental, que desloca a noção do tempo. Não é? Você fica mais novo ou mais velho, as experiências do corpo são completamente diferentes, a relação com a gravidade é outra. Não é? Talvez a gente precise urgentemente que a ciência invista nas profundezas da Terra, sabe? Nos abissais oceânicos. Como é que nós podemos ser iluministas, não é? E constatar que onde não há luz no fundo dos oceanos, há vida. Há vida. Então, nós precisamos nos libertar dessa noção do tempo que nos ilumina. Não é? O Senhor das religiões, também nos ilumina. O iluminismo só trouxe isso para o terreno, deu uma temporalidade, uma secularidade para isso. Mas a vida está na escuridão. Bye, bye, Platão. Entendeu? Que bom. Bye, bye, Platão. Tem vida na escuridão. Não é? Hoje nós já sabemos que tem vida na escuridão. Não é verdade? Nós, ou os anarquistas, fazem parte dessa escuridão. Eles são insuportáveis. Não é? Fecha a caverna com todos eles lá dentro. Eles veem tudo deturpado. Eles só veem sombras, o falso. Eles não são capazes de verem a essência e a profundidade. Eu vejo, você vê, todos nós vemos, graças à ciência, a profundidade dos oceanos. Tem vida sem luz. Tem vida na escuridão. Tem vida no espaço sideral. Não estou falando de ET, né?
Estou falando dessa vida que o homem, o humano, está construindo no espaço sideral, com as estações espaciais e etc. Não é? Será que assim falou Zaratustra? Não é? Aquele final deslumbrante de 2001, Odisseia no Espaço? Não é? O Novo Homem, aquele filme é tão sensacional que o Novo Homem está no espaço, ele não está não tem tempo para aquilo. Né? O espectador fica completamente perturbado e convulsionado com a noção de tempo, com a hora final daquele filme. Não é? Acho que tem muito a aprender, não só lendo o livro do Arthur Clarke, não é? Assim, mais detalhadamente, mas a solução artística para essa reflexão científica é muito mais interessante. Não é? Não existe essa oposição arte-ciência. Então, a noção de tempo ela vai mudar, seguramente. Ou não, né? Inseguramente. Ninguém pode assegurar, não é? E o que é bom na conversa entre libertários é que não existe uma convicção por sobre. Não existe Eu acho que não existe mais. Eu acho que ficar pensando em utopia. Se eu tivesse pensado a minha vida em utopia, eu estava em pane agora que eu vou fazer 69 anos. Imaginou? Eu quero saber se no futuro isso será igualitário. Eu quero fazer agora. Você tem que fazer agora com você. O que você está fazendo de você mesmo? Porra, não dá para ficar vivendo de utopia. Não é? Viver de utopia, eu estou lá pensando no paraíso. Não é? A coitadinha do Adão e Eva lá, que estavam no maior frescor do mundo, foram trepar e Deus disse nem pensar. Não é? Diz que tem uma piadinha, só para encerrar, assim, é bem macabro, mas que é bem interessante, que Deus fez o homem, Adão, à sua imagem. Não é? Aí ele não resistiu, tinha um lado estranho, talvez, e criou a mulher. Aí, meu filho, veio o ciúme, veio a vingança, não é? E aí, o que é o amor da vida dele era ele próprio, a sua própria imagem, não é? Era Adão. E aí mandou todo mundo embora de raiva. Última coisa que eu vou dizer, não é? A propriedade é um roubo. E você quer saber por quê? Isso tudo que nós fizemos agora aqui livremente vai ser roubado por uma grande empresa que vai pegar isso tudo e poder transformar num grande arsenal dos saberes dentro dos bancos de dados. Não é? Os tontinhos e as tontinhas que acreditavam que isso aqui era o espaço da liberdade, bye, bye. Se toca, meu bem. Isso aqui é um roubo. Está nos roubando, mas nós não estamos nem aí, porque nós passamos uma boa parte dessa noite conversando agradavelmente. Ou eu falei demais. Ok? Ok. Edson, mais algumas perguntas ou fechando? Você que sabe. Você é o anfitrião. Eu sou aqui, só estou de anfitrião. Tem uma pergunta daqui que a pessoa fez pelo chat. Ela diz assim: se essa for apenas a primeira de uma sequência de outras interdições globais da natureza a curto prazo, seria possível afetar, intervir, ameaçar a ordem das coisas sem aglomerar? Qual o limite? Qual o limite e qual a potência da virtualidade e tecnologia no encontro e na ação? Acho que é uma conversa, inclusive, que o Zezinho vai poder também falar, né, sobre as novas tecnologias. Provavelmente. Eu só acho que a tecnologia, isso tudo, quem fez a pergunta foi Indra. Indra. Indra, deve ser. Ok, não é? Nós estamos inevitavelmente dentro desse equipamento. Nós estamos inevitavelmente dentro dessa estrutura, se você chamar, ou dessa dinâmica desse fluxo computo informacional.
não é? Que se organiza por meio de protocolos. Esse equipamento, não é? Esse dispositivo eletrônico, não é? Ele se organiza por meio de protocolos, ou seja, por meio da diplomacia. Isso é um ponto muito importante para a gente pensar na análise dos equipamentos de computa informacional. Por isso que vários filósofos, inclusive, andaram dizendo que esse era um equipamento democrático. E é verdade. Democrático nesse sentido da representação, da captura, da maneira pela qual você se entrega, da maneira pela qual você busca obter direitos e que você leva isso às máximas consequências, não é? Os anarquistas também estão aí. Você entra na internet e você acessa grande parte, não é? Ou quase todos. Isso é uma enciclopédia, não é? No sentido iluminista, não é? Mas talvez a gente tenha que pensar nesse equipamento de uma forma um pouco diferente, não é? Daquelas que nós estamos acostumados hoje em dia. Não me pergunte o que é o diferente, não é? Porque quando nós tivemos aí as primeiras experiências de hackers, etc., em muito pouco tempo eles viraram agentes de segurança. É muito rápido ser capturado. É muito rápido virar agente de segurança. É muito rápido um ativista ser capturado como liderança dentro das chamadas relações horizontalizadas de poder para funcionar como uma elite que dá suporte ao governo. Se nós formos pegar os jovens, hoje em dia, que vieram de movimentos ativistas, nós vamos ver que eles estão muito bem situados, seja nos governos, seja nas organizações não governamentais, nas fundações, nos institutos, etc. Nós temos que pensar sobre isso. E pensar sobre isso não é dizer o que deve fazer, mas pensar sobre isso é como funciona. Porque cada vez que a gente conseguir mostrar como essa máquina energética não funciona, a gente vai mostrando aonde o protocolo diplomático intercepta, a gente vai mostrando o que se pretende, e é um pouco o que a gente fez ultimamente, não é, nessa discussão sobre o que é esse mundo melhor que todos devem se entregar, não é? Eu acho que mais adiante, não é, se o capitalismo conseguir, ele tem muito mais chances do que qualquer outro, não é? de conseguir superar essa fase da pandemia, nós vamos ver como isso vai repercutir. Isso vai repercutir. O desenvolvimento sustentável vai repercutir mesmo, não é? Seja porque a pandemia, inclusive, mostrou que o Acordo de Paris, não é, estava perfeitamente, era possível naquele campo de negociação, não é, que foi colocado da questão do clima. Nós vimos como é que a China ficou, as pessoas quando conseguiam até andar, as que podiam sair na rua, conseguiam andar sem máscaras. Olha que doido! A China tem máscara para caramba, porque todo mundo anda de máscara, porque aquilo é um nevoeiro de poluição. A pandemia na China, a epidemia, que vamos chamar assim, que começou na China, não é? Limpou o clima, limpou o céu. As pessoas se viam, o nevoeiro desapareceu. Então, o Acordo de Paris, não é, negligenciado pelo Trump e por esse homem que senta no trono do Brasil, não é? É uma grandíssima bobagem que as pessoas não podem esquecer. Há algo que é possível fazer, não é, sem estar nesse campo restrito de um discurso ideológico. O Acordo de Paris, que é uma negociação safada, não é muito mais interessante para o planeta, para o humano, nesse momento, comprovação empírica que nós vimos na China,
É aqui em São Paulo também que o ar melhorou, vocês repararam? Não é? Que não dá para deixar quieto a questão ambiental. Não dá para reduzir a questão do meio ambiente a negociações feitas pelas cúpulas dos governos em compartilhadamente com a sociedade civil organizada. Essa relação está deteriorada. A pandemia expôs isso visivelmente. É preciso parar com essa produção do jeito que ela está organizada. Isso depende de nós, de qualquer pessoa que tenha reparado nisso. Um dos grandes problemas da vida é isso, né? A gente bota reparo nos outros, mas não repara as coisas que são maravilhosas que acontecem numa situação de morte, de medo, como essa do novo coronavírus. Não é? Estou falando só da questão do... Agora, se tem a questão do meio ambiente, não é? Porque me veio à cabeça com essa noção do espaço. Gente, olha, eu acho que eu vou pedir licença para a gente encerrar por hoje, porque o Edson já deve estar... João, deixa eu só falar uma coisa antes de você encerrar. Diga. Eu queria dizer que eu achei as perguntas incríveis. Estão aqui pulando na minha cabeça, deve estar pulando na cabeça de todos vocês também. Acho que essa conversa rendeu... Eu estou falando para mim, talvez eu seja um egoísta estemeriano, né? Mas foi muito, muito boa para mim. E eu espero que tenha sido um pouquinho boa para cada uma dessas pessoas que estiveram aqui juntos e que passamos essas 2 horas juntos e que uma hora a gente se cruze. Carlos, por favor, passe via o João o seu e-mail para a gente manter uma conversa, que eu acho que as suas inquietações são muito interessantes. Tchau, muito obrigado. Não, eu achei também muito boa. Os comentários aqui eu fiquei me dividindo entre achar uma comédia e achar muito bacana, porque são do tipo, você é ótimo, isso é um tesão, tive orgasmos. Eu achei bastante somático e libertário e libertino. Edson Tesudo, vai ser difícil sossegar em casa agora. Foi um orgasmo libertário e coletivo esse encontro. Estou lendo aqui, de Soró para todos. Soró está arrasando aí nos comentários. Parabéns a todos. Eu agradeço muito assim, a presença. Uma sexta-noite estamos aqui, né? Trocando essas coisas. Mas eu só queria falar só uma coisinha rápida, porque eu aprendi muito e é sempre bom te ouvir, Edson, e também concordo, a participação, as trocas foram muito legais. Mas eu acho que você traz uma coisa que eu acho que eu trabalho com a Soma, né? É um trabalho aí. O Acácio falou uma coisa muito legal na segunda-feira, né? Que a Soma não promete nenhuma esperança, nenhuma cura, e é isso mesmo. E é uma antipsicologia, é uma antiterapia. Mas mesmo as pessoas que procuram a Soma quase sempre serem pessoas que estão querendo uma outra coisa, uma vida outra, como você fala. Volta e meia tem surgido alguns sofrimentos, alguns entristecimentos, né? E o que eu acho que você traz é uma alegria não em forma de produto a ser consumido, mas uma raiva misturada com alegria, essa coisa da crueldade, que é partir para cima, sem ingenuidade, sem bobeira, mas uma afirmação, é isso que a gente está, é esse o tempo que a gente está vivendo, e como não cair no entristecimento, no bode, ou na melancolia, né? Então, acho que sua fala traz muito esse tesão de vida, de enfrentamento. Eu acho que vai muito na linha que o Acácio também trouxe, provavelmente Claro. Claro. E das convidadas e convidados que virão. Eu acho que é isso, né? Que são os anarquismos, as anarquias que está querendo essa vida outra que você traz. Então, porra, valeu demais. Valeu a todos vocês que também estiveram aqui. Daqui a pouco esse vídeo sobe aí também para o YouTube e vai espalhar e vai ser capturado e capturar também outras existências. Valeuzão, Edson. Valeu de verdade. Tá bom. Tchau, Leo. Até mais.